O julgamento da prostituta. Esse é o tema da lição de hoje, quinta-feira, dia 17 de abril, do nosso guia de estudos aqui, ó, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, né? A gente está falando aqui sobre imagens do casamento, relacionando como Deus quer interagir conosco. Então, vamos ver aqui o que é que tem de reflexão para hoje aqui, logo após a vinheta. Fica comigo até o final, vai ser rapidinho, vale a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, né? Compartilhando aqui a tela com vocês. Quinta-feira, né? O julgamento da prostituta. Essa semana estamos com o tema imagens do casamento e relacionando tudo isso com a profecia, né? Com os ensinamentos que Deus quer trazer pra gente. Então, pego sempre a introdução do professor Gilberto Brasiliano, lição fácil, que é bem interessante. Ele coloca aqui, ó, para que Deus possa mostrar seu amor pelos que sofrem, ele terá que dar fim ao mal que domina esse mundo. Então vai ter que destruir o mal, né? O mundo, por sua vez, chegará a um estado de maldade e corações tão endurecidos que não fará mais sentido a história continuar. Por isso, a intervenção divina será um ato de bondade para com aqueles que esperam com fé no Senhor. Por isso, João escreveu, olhando este acontecimento no futuro, porque as primeiras coisas já passaram. Então é quase um suspiro de alívio pela extinção do mal, né? Então, desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva lá no Éden que pecaram, o mal entrou, a morte veio, por desobediência decidiram conhecer o mal e então a gente está aí sofrendo com dor, sofrimento, morte, doenças, calamidades, né? Catástrofes naturais, desequilíbrio do universo por conta da entrada do pecado. Mas tudo isso vai passar, né? Quando as profecias se cumprirem, porque tudo vai ser cumprido, né? Isso que a lição vem falando aqui. O guia traz alguns questionamentos, algumas perguntas, né? A primeira pergunta está aqui, ó, como a destruição da prostituta e o casamento de Cristo com sua noiva demonstram o amor e a justiça de Cristo. A gente viu na lição de ontem sobre, né, a prostituta, o relacionamento que tem aí na vida conjugal. O profeta Oséias, né, Deus pediu para ele casar com a prostituta. Então tá nas lições anteriores, dá uma recapitulada aí, vê, tá aqui no card, na descrição, nos comentários, tá bom? Então dá uma olhada aí para você pegar o fio da meada, né? A linha cronológica aí do estudo. E aqui, ó, Apocalipse 19, capítulo 1 ao 9, fala também de como os anjos, os seres celestiais vão estar felizes com a destruição do mal da prostituta, né? Com o julgamento da prostituta e com o selamento do matrimônio, da boda do cordeiro, né? Com a noiva adornada, né? Perfeita, pura aí, que é o povo de Deus salvo, tá bom? Então dá um pause aí, leia, tá? Pega a sua Bíblia, confere, e aí a gente vai respondendo a pergunta aqui, ó. Como a destruição da prostituta e o casamento de Cristo com sua noiva demonstram amor e justiça ao mesmo tempo? Então tá aqui explicando, a resposta tá aqui, ó. A destruição do mal trará paz verdadeira a todos e descanso eterno, e isso mostrará a justiça eterna e o amor divino por todos os salvos. Então, justiça porque muita gente questiona por que não matou logo Satanás lá no céu, né? Por que não destruiu ele? Então a gente já explicou isso aqui. Tem estudos que eu faço também mais aprofundado, quase 2 horas de conteúdo, falando sobre a Bíblia, sobre o planeta Terra, a criação, a origem do mal. E por que Deus não destruiu logo Satanás? Porque ele questionou Deus, o caráter, né? A justiça de Deus, o amor. E se Deus matasse ali, Satanás ia continuar com a semente plantada na mente de muitos seres celestiais, né? Nos outros mundos, porque ele disse que Deus era injusto, Deus não era amor, Deus, né, era ditador. E ele, criatura, queria ser criador. Então Deus não destruiu para não dar a entender que Satanás estava certo. Então Deus, por amor, deixou o mal prosperar para que todos vejam quem é que está certo e quem é que está errado, né? O caráter de Deus, que ele é santo, é amor, é justiça, é verdade, e que Satanás é que era o errado, né? Mas o mundo todo, o universo que está vendo esse Big Brother que eu falo do planeta Terra, né? Tá vendo que o mal, o diabo é miserável e vai pedir, tá pedindo, os anjos estão lá esperando, os 4 anjos segurando os ventos para destruir o mal. Então vai chegar o momento que esse mal vai ser destruído, é isso que a gente está falando aqui, a destruição da prostituta, da meretriz, dos seguidores de Satanás, que tiram a verdade, distorcem a verdade de Deus, né? E incentivam a idolatria, a infidelidade. De outro lado, a noiva, o povo fiel, remanescente, que guarda os mandamentos, que segue, vai estar ali finalizando, recebendo a recompensa da vida eterna, né? Então aqui o comentário do professor Gilberto. Já imaginou esse mundo sem maldades, sem violência e habitado por pessoas que amam a Deus? Esse era o projeto inicial de Deus para esse mundo. Perfeito, né? Paraíso. Isso acontecerá para que a vida eterna seja aquilo que ninguém nunca chegou a imaginar. Como disse o apóstolo Paulo,
Nunca chegou ao coração humano tal beleza que será a nova Jerusalém, né? O novo céu, nova terra, um novo planeta onde moraremos com o Altíssimo, né? Então, incrível isso aí. Outra pergunta que está aqui no guia é como João descreveu a descida da Nova Jerusalém como a noiva de Cristo e por que isso aumenta a nossa esperança, né? Ela está centralizada em quê? Então fala que o povo de Deus que vai habitar 1000 anos lá no céu, né? A profecia fala isso, o milênio, né? Que a terra aqui vai ficar sem forma e vazia, desolada, destruída, com todos os mortos, os ímpios na flor da terra, Satanás aqui sem poder tentar fazer nada porque vai estar sozinho, né? Com os anjos demônios caídos, e a gente vai morar no céu 1000 anos, né? E aí, depois desses 1000 anos, a Bíblia fala que a Nova Jerusalém vai descer, a noiva, o povo de Deus, a noiva que vai estar lá com os seus salvos, vai descer, né? E vai ser uma nova terra, novo céu e nova terra. Então, como é que isso aumenta a nossa esperança? E está centralizado em quê? Aqui, Apocalipse 21, do capítulo 1 ao 4, é a leitura. Vou ler porque é pequenininho, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, né? Então, Deus vai morar com os homens, não vai precisar mais de símbolos, de santuário, de arca, de nada. Vai ser diretamente, porque a gente vai estar glorificado, os santos, salvos, perfeitos. A natureza pecaminosa acabou, né? Então, a esperança é essa, de a gente viver um dia com nossos entes queridos, aqueles que já descansam, desde Adão e Eva, um planeta perfeito, como Adão e Eva foram criados no Jardim do Éden, né? Então, aqui a resposta, ó, a Nova Jerusalém como a noiva de Cristo representa a convivência eterna de Deus com seu povo. A certeza, a confiança de que tudo isso acontecerá está em tudo que Deus já fez pelo seu povo amado. Então, inclusive, dá o seu único filho, né, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas esteja aqui na Nova Jerusalém, tendo a vida eterna, né? Então é isso aí que a Bíblia traz pra gente, né? A beleza aí. Ó. O casamento é um símbolo perfeito do que acontecerá entre Cristo e a sua igreja, os salvos. Então é essa união que Deus quer, uma união para todo sempre, com fidelidade e amor mútuo. Né? Então, apesar de hoje o casamento não estar assim, né? Era para ser até que a morte o separe, apesar de hoje o ser humano ter distorcido, como a gente falou em outros estudos, Deus entende a instituição do casamento como uma das principais instituições. Né? Ele fez isso sábado, que é o guarda, o dia de guarda de adoração, santificado e abençoado, e o casamento. Adão e Eva irão se unir, dois em uma só carne, né? E aí, para reproduzir, procriar. Então, é o que Deus tinha criado, tá bom? Então, aqui no guia, então, para a gente finalizar aqui, pegar algumas coisas que eu anotei aqui no guia, algumas coisas interessantes. E na quinta-feira, ó, até o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, acaba descobrindo que há um momento sem volta, depois do qual é impossível restaurar o casamento. Falando da infidelidade, da traição de qualquer ser humano, né? Isso é reincidível. Apesar da Bíblia falar que é pra gente perdoar 70 vezes 7, chega uma hora que até o mais paciente, né, já vê que não tem mais jeito. Quando este mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento de tanta traição, infidelidade, como coisa comum, normal, sem arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da Terra e ao sofrimento desenfreado desse pecado aqui. E é aí que Deus vai dar o veredito, o juízo final, né? E aqui vem, ó, mesmo que Deus e os seres celestiais que estão assistindo tudo sintam tristeza pelas pessoas que vão se perder, os que sofreram sob o domínio do pecado podem comemorar porque ele finalmente terá acabado. E o mundo será restaurado à condição para a qual Deus o projetou inicialmente, né? Então, infelizmente, alguns vão se perder, mas é por livre-arbítrio. A pessoa escolheu se perder, né? A porta da graça está aí, as pessoas só é aceitar, né? Basta aceitar. Quem crê e for batizado será salvo. Aceitar, e aí quando você aceita, você segue as orientações. Você demonstra o amor, a aceitação por amor, obedecendo as instruções, né? E aí a Bíblia fala que quem ama, obedece, né? Aquele que guarda os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a salvação é pela graça e a demonstração que você aceitou isso, a demonstração do amor é você obedecer, tá? É você guardar as ordenanças, os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. E esses mandamentos se resumem em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, tá ali os primeiros 4, né? Não adorar outros deuses, não ter imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e o sábado, guardar, lembra-te do dia de sábado, que é o dia de Deus para você adorar, santificar e dedicar exclusivamente para ele. E os outros 6 têm a ver com amor ao próximo, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Apesar de ser difícil, a gente com Jesus, com Deus, a busca nessa santificação é que faz com que a gente
mostre a Deus que a gente o aceita e que a gente quer ser perfeito, né? Ainda que a gente não seja, ele entende e julga o coração de cada um. Aqui, continuando o guia, o casamento, uma união para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo e a igreja, né? Cristo sofreu uma dor inimaginável quando a humanidade o rejeitou e entregou a falsos deuses a afeição que lhe pertence. Então, a infidelidade e a traição, que era para adorar a Deus, a Jesus, ele veio, se fez carne, né? O verbo que construiu tudo se fez carne e as pessoas não o reconheceram, o crucificaram, né? E adorando outras coisas. Imaginem o sentimento. Ele aí fala, Pai, perdoa-lhes, ainda perdoa porque não sabem o que fazem, né? Mesmo assim, ele se entregou por nós, recebendo a punição por nosso adultério e infidelidade, para que, se nos arrependermos e nos afastarmos desses pecados, possamos receber a vida eterna. Só Jesus, né? Amém, Deus. Obrigado por essa bênção, esse privilégio, né? A metáfora conjugal pode ser aplicação em 3 áreas da vida de um cristão, né? Onde é que a gente aprende tudo isso também, além do relacionamento de Deus com a gente? A gente tem que saber que o casamento, essa instituição, simboliza... A gente pode aplicar esse relacionamento de fidelidade, de amor, de perdão, né? Primeiro com Deus, né? Então, sabendo que Ele nos perdoa e que a gente também tem que procurar ser fiel a Ele. Depois com o cônjuge, né? Aqui no relacionamento humano com humano, casal, né? E com os irmãos da igreja. O terceiro, o amor próximo, os outros, né? Então a gente precisa colocar isso em prática aí. E finalizando aqui, comentário de Ellen White, que é sempre bom. A profetisa, uma das 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos. Escreveu muita coisa interessante. Ela coloca aqui, ó. Todos os que valorizam seus interesses eternos devem estar preparados contra o avanço do ceticismo. Os fundamentos da verdade vão ser cada vez mais atacados. Então, ceticismo, descrença, né? Conformismo com adaptações pagãs do mundanismo, a entrada do mundanismo, de coisas erradas como se fosse normal, né? O anormal virando normal, o errado virando certo. Essa loucura que a gente tá vendo aí, que o pessoal até brinca falando na internet, né? Daqui a pouco o poste que vai fazer xixi no cachorro, né? Porque tá tudo invertido, os princípios e valores, tudo distorcido e muita gente falando, é assim mesmo, aceitando, né? E outros até defendendo. Porque a narrativa acaba sendo bonita, né? Usam até o nome do amor próximo para aceitar os erros e os comportamentos errados antibíblicos, né? É impossível nos mantermos fora do alcance do sarcasmo e da falácia dos ensinos enganosos e nocivos da incredulidade moderna. Satanás adapta suas tentações a todas as classes durante o tempo, né? Ele zomba da pessoa que não tem estudo, enquanto enfrenta aquele que tem formação acadêmica com objeções científicas e raciocínio filosófico. Então ele pega aquele que não tem estudo e ataca dizendo que é ignorante, isso e aquilo, e aquele que é estudado ele pega e usa argumentos científicos, filosóficos, de tradições humanas, pagãs, para tentar desfazer, né, zombar da pessoa. Ambas as estratégias são calculadas para despertar desconfiança nas escrituras ou desprezo por elas. E é o que está acontecendo hoje, né? Até mesmo jovens de pouca experiência têm a presunção de insinuar dúvida com respeito aos princípios fundamentais da Bíblia e do cristianismo. E essa incredulidade juvenil, trivial como é, tem sua influência, né, em Satanás. E acaba influenciando outras pessoas também desavisadas, né? E aqui ela fala, ó, quando chegar o tempo de provação, serão conhecidos os que fizerem da palavra de Deus sua regra de vida, né? E aí ela fala que na época da provação, da perseguição, né, vai ser a separação do joio e do trigo, né? Ela dá um exemplo aqui que no verão nenhuma diferença se nota entre os ciprestes e outras árvores, mas ao soprar as rajadas do inverno, o cipreste permanece inalterável, enquanto as demais árvores perdem a folhagem. E aqui ela fala, da mesma forma que as folhas das árvores aí, do cipreste, que é inabalável, né, firme, forte, supera as estações e as outras que perdem nas estações mais difíceis, vai ter muita gente. Pode ser que agora aqueles que se dizem cristãos, religiosos, que andam com a Bíblia debaixo do braço, né, mas tem um coração falso, não se diferencia dos cristãos verdadeiros, genuínos. Então, agora todo mundo que é cristão, ninguém sabe. No entanto, logo chegará o tempo em que a diferença aparecerá. Basta a oposição se levantar, o fanatismo, a intolerância ressurgir e a perseguição começar para que os indiferentes, os hipócritas, vacilem e renunciem à fé. Porém, o verdadeiro cristão permanecerá firme como uma rocha. Tá no livro Grande Conflito, na página 500 e 501. E aí ela finaliza aqui, ó. Não havia defeito no governo de Deus, nem motivo para a deslealdade, né? A iniquidade é um mistério que surgiu no céu lá no anjo de luz, Lúcifer, e depois veio, ele levou aqui Adão e Eva também perfeitos e se deixaram levar. Quando os pensamentos de cada coração forem revelados, os leais e os rebeldes se unirão ao declarar: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor?
porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Está lá em Apocalipse 15, 3-4. Então, tudo isso que Deus permitiu, tudo isso que Deus fez, no final, os seres celestiais e até os ímpios, as pessoas que não aceitaram, vão ver realmente, eu que vacilei, né? Eu que não quis aceitar, eu quis fazer o errado, e os anjos vão ver que quem se perdeu porque quis, o livre-arbítrio foi dado, e a justiça de Deus e o amor foram demonstrados, né? E aí vou falar, Deus é justo, né? Realmente, quem se salvou, ele deu oportunidade, e quem se perdeu, ele deu oportunidade e a pessoa não quis, né? Então, inclusive, a gente vai ter o período no milênio no céu como sacerdotes, reis, governantes. A Bíblia fala que a gente vai sentar nos tronos ao lado de Jesus para julgar, fazer um juízo comprobatório, ver por que algumas pessoas não estão lá. Por que, que uns foram salvos e a gente talvez poderia... Diz que no céu vamos ter surpresas, né? Porque uns vão achar alguns lá que falam, rapaz, não era para esse cara estar aqui não, por que, que ele está aqui? E aí vai descobrir porque ele aceitou Jesus como seu salvador no tempo certo, né? E outros que as pessoas achavam, cadê fulano que não está aqui? Aí vai ver lá através de registros nos livros por que, que a pessoa se perdeu. Então, vai tirar qualquer sombra, qualquer fantasminha, qualquer dúvida, semente de dúvida, né, que o diabo lançou lá no início da fundação do mundo. Isso tudo vai ser acabado, né? E aí todos vão ver que Deus é justo. Então é isso que a gente tem que entender, né? Deus é justo, Deus é amor, Deus é santidade, Deus é verdade. E a gente está aqui para honrar e glorificar tudo isso que Ele é, para ser testemunha dEle e ajudar as pessoas a se salvar, porque Deus quer salvar a todos, tá bom? Então, que a gente possa levar essa mensagem. Se você gostou, curta, comente aqui e se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você receber avisos, notificações de todas as postagens novas que eu fizer aqui, tá bom? Então, além de você ajudar a essa mensagem a chegar em outro lugar, para outras pessoas que estão procurando, você vai receber aviso aí assim que eu postar um vídeo novo, tá bom? Então, dá essa moral aí, agradecendo esse tempo que a gente dedica aqui para levar informação com qualidade da Bíblia no estudo aqui, conforme eu te mostrei do guia da lição da Escola Sabatina. Então, espero você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.